Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso quinto episódio da nossa série de A Herança e a nossa conta bancária no reino. Nós vamos falar hoje no nosso quinto dia, nós vamos falar vivendo das rendas da graça, o nosso saque diário. Vencendo a ansiedade e desfrutando da provisão diária que o Pai libera para os seus filhos. Este nosso novo conjunto de versículos, ele nos introduz na maravilhosa teologia da providência diária, da suficiência e da fidelidade inabalável de Deus. Enquanto os estudos anteriores trataram das ferramentas da fé e da herança da eternidade, este nosso novo bloco foca no nosso presente. Eles revelam o cuidado cirúrgico de Deus, que não apenas nos salva para o futuro, mas que nos carrega no colo todos os dias, renovando seu favor a cada amanhecer e suprindo cada uma de nossas necessidades quando alinhamos nossas prioridades com as prioridades dele. A nossa prioridade, ela tem que estar alinhada com a vontade e as prioridades de Deus. Não adianta eu querer um carro maior se não é para levar meus irmãos para a igreja. Não adianta se eu quero uma casa maior se não é para reunir os irmãos dentro da minha casa para poder, como é que eu posso dizer? Para poder celebrar a vida do Senhor, celebrar as misericórdias de Deus, ajudar o meu próximo. Seja essa ajuda com, como é que eu posso dizer? Seja essa ajuda com o simples fato do irmão vir dormir na minha casa quando ele precisar, essa ajuda seja pelo simples fato dele passar uma temporada aqui enquanto ele está passando por uma dificuldade, eu posso ajudar o meu próximo com as bênçãos que o Senhor me deu e me capacitou. Vamos começar com nossos versículos-chave para a gente, assim, aprender e estruturar a vontade de Deus na nossa vida. Vamos começar com Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? No texto e no contexto de Mateus capítulo 6, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele fala o que beber, o que comer e o que vestir. Isso é o que correm atrás as pessoas do mundo. Nós, que somos servos do Senhor, devemos nos preocupar com o reino, nos preocupar em fazer a vontade do Senhor de fato, e não vivermos de forma aleatória, de forma que corremos atrás do vento. Como o próprio Paulo e Davi, ele fala que o que a gente corre aqui nesse mundo é mera vaidade humana. No encerramento da sua sessão sobre a ansiedade do Sermão do Monte, Jesus estabelece uma ordem de precedência espiritual e existencial. O verbo busquem, no original, é ZTIT, um imperativo presente, ativo, que denota uma busca contínua, intensa, que deve ser o hábito permanente da vida do crente. Essa busca deve ocorrer em primeiro lugar, iniciando a primazia absoluta de tempo, valor e prioridade. O objetivo dessa busca é o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. O que significa viver sob o governo de Deus e em conformidade com o seu caráter reto? A promessa vinculada a esse alinhamento usa o termo protestestai, serão acrescentadas. Um verbo no futuro passivo, divino. O uso da voz passiva que indica que o próprio Deus é o agente que adiciona as coisas a que Jesus se refere. São as necessidades básicas da vida:
comida, bebida e vestuário, mencionadas nos capítulos anteriores. Jesus vira a lógica humana de cabeça para baixo. O sustento não é algo pelo qual o cidadão do reino deve viver ansioso. É o subproduto natural de uma vida centralizada na soberania de Deus. Você trabalha, você estuda, você faz a sua parte e confia no Senhor e o Senhor provê. O capítulo 6 de Mateus está no coração do Sermão do Monte e trata das motivações corretas para a vida piedosa. Na primeira metade, versículos 1 ao 18, Jesus condena a hipocrisia religiosa, ensinando que a doação de esmolas, a oração e o jejum devem ser feitos em secreto, para ver o Pai, e não para receber aplausos humanos. É para Deus saber, não o homem. É nesta sessão que ele ensina a oração do Pai Nosso. Já na segunda metade, no versículo 19 até o 34, o foco muda para a nossa relação com os bens materiais e com a necessidade. Jesus avisa que não se pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. E nos convida a observar as aves dos céus, os lírios do campo, para aprendermos a descansar na provisão diária do Pai, culminando no mandamento de priorizar o reino para que a ansiedade seja desarmada. E é nesse ponto que a gente deve se firmar. Não andar ansiosos, independente do que aconteça. Não andar ansiosos. Ontem eu gravei esse devocional para postar, eu sempre posto ele na parte da noite. E me aconteceu algo. Eu indo para o meu trabalho, um homem abriu a minha bolsa e furtou o meu telefone. E aí eu fiquei nervosa, desci do ônibus, fiquei nervosa quando eu vi que meu telefone já não estava mais lá. E a minha preocupação era única e exclusiva: o devocional. Como eu vou postar o devocional? E eu fiquei muito triste por causa disso, porque o devocional eu fiz ele com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, tava tão lindo, tão lindo. Tentei recuperar de todas as formas o vídeo, mas até agora eu ainda não consegui recuperar o vídeo. O celular! O celular depois a gente recupera, é só um bem. Depois a gente recupera, a gente trabalha e recupera. Mas aquilo que eu mais queria, que era publicar o vídeo, eu não consegui. Não consegui publicar o meu vídeo ontem. E aquilo me deixou chateada. Eu não estava chateada pelo bem que eu perdi. Eu estava chateada por não poder publicar o vídeo que eu havia feito com tanto carinho, com tanto zelo. E estou aqui hoje, refazendo o vídeo para edificação minha e da rede, e com um sentimento no coração de vitória. Por quê? Por que um sentimento de vitória? Porque eu poderia ter me desesperado, poderia ter acontecido alguma coisa comigo quando o homem, ele poderia ter feito alguma maldade comigo. Mas o Senhor me protegeu de todas as formas. Bens a gente recupera, mas a vida não. E eu poderia ficar desesperada, falar: poxa, Deus não estava comigo, Deus não me protegeu, poxa, por que comigo? Era para acontecer. Era para o telefone ter ido. E tá tudo bem. O que importa é que a minha vida está aqui e eu continuo gravando os devocionais. O bem, o que comer, o que beber, o que vestir, eu continuo viva e disposta a buscar. Eu continuo viva e disposta a correr atrás, a trabalhar. E o melhor, eu tenho o Senhor do meu lado. Ele não deixou que nada me acontecesse. Bens recuperam-se, vida não. Então, a minha felicidade hoje é porque o Senhor, de todas as formas, Ele me protegeu, Ele cuidou de mim.
Porque a pessoa ela poderia ter feito alguma coisa, ter tirado uma faca, alguma coisa para poder atentar contra a minha vida. Mas não, eu tô aqui gravando mais uma vez o devocional, com o coração cheio, lendo essas palavras novamente e com o coração repleto de felicidade, porque o Senhor cuida dos seus. E Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo que Ele venceu o mundo. Eu vivo nesse mundo. Não é porque sou crente que estou munida de passar por esse tipo de situação, ainda mais no Rio de Janeiro, onde eu moro. É uma cidade muito violenta. Mas, mesmo sendo uma cidade violenta, o Senhor nunca permitiu que nada de mal acontecesse comigo. Eu permaneço firme, fiel e buscando a sua justiça, buscando a sua palavra, buscando o seu reino. E é isso. Não deixar que essas circunstâncias, que esses problemas, que essas situações que vêm para tentar nos desestabilizar, tirar a nossa paz, de fato retire a nossa paz. Eu fiquei chateada, sim, mas foi só por um momento. Hoje eu estou aqui, viva, feliz, porque eu tenho minha família, tenho meus amigos, as pessoas se preocuparam comigo, se mostraram solícitas, eu estou aqui, pode contar comigo. E é isso. E Deus cuida de mim. Deus supre as minhas necessidades. Ele está ao meu lado. Muitas das vezes a correria, as pressões financeiras fazem a gente inverter essa ordem. Gastamos tanta energia focado no que vamos pagar as contas, garantir o futuro, que o nosso relacionamento com Deus e o serviço no reino ficam com as sobras. As sobras do nosso tempo e da nossa mente. Jesus nos convida hoje a um teste de confiança. Quando acordar, gaste seus primeiros pensamentos e alinhe suas decisões diárias com o que agrada a Deus. Seja ético no trabalho, gaste tempo em oração e busque a vontade de Deus em primeiro lugar. O próprio Deus se responsabiliza em fazer as outras peças do quebra-cabeça se encaixarem na sua vida diária e se encaixam perfeitamente. O Senhor sabe de todas as coisas, não é uma parte, é todas as coisas. Então, não pense, porque você está passando por tribulação, porque você está passando por dificuldade, porque você passou por um susto, não pense que o Senhor, de forma nenhuma, Ele está cuidando de você. Pelo contrário, Deus usa as situações, muitas das vezes, para nos mostrar o cuidado dele com a gente. Poderia ter sido muito pior, mas o Senhor não permitiu. Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Este é um dos versículos mais conhecidos da literatura mundial, escrito por Davi a partir da sua própria experiência de juventude nos campos da Judéia. A estrutura hebraica começa com uma declaração de relacionamento íntimo e pactual. O Senhor é o meu pastor. O uso do pronome pessoal meu transforma uma verdade teológica universal em uma realidade relacional e individual. Ao aplicar o termo roe, pastor, a Deus, Davi evoca uma figura que evoca providência, guia, proteção constante, sacrifício. No Antigo Oriente Médio, o pastor não era um mero funcionário, mas o dono das ovelhas, cuja vida era dedicada inteiramente ao bem-estar do rebanho. Você sabia que a ovelha, ela só obedece à voz do seu mestre, do seu pastor? Pode qualquer um tentar chamar, que ela não vai.
E hoje, será que eu e você temos ouvido a voz do nosso Senhor? Temos aberto as Escrituras para assim analisar e identificar se o que o pastor está falando lá no púlpito, se de fato é o Senhor que está falando ou se é a vontade do homem que está se colocando na frente da vontade de Deus. A ovelha conhece o seu pastor. Hoje, eu e você somos a ovelha de Deus. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Ou será que você tem ouvido as vozes do mundo que estão tão altas que você não lê mais a sua Bíblia? Dando ouvidos somente a essas vozes que tentam te desestabilizar, te desestruturar e te retirar do foco principal que o seu pastor quer, te colocar ali dentro do rebanho, fazendo a vontade dele, porque tudo é para ele, por ele e por meio dele. Tem um vídeo que circula na internet que tem uma quantidade de pessoas chamando umas ovelhas e elas não estão nem aí. Quando o seu pastor fala a primeira frase ou assovia, as ovelhas de imediato, elas correm e se alinham para estarem juntos com o seu pastor. Vai haver o dia que Cristo Jesus irá voltar e ele vai chamar as suas ovelhas. Será que as vozes que você tem dado ouvido são de fato do seu pastor? Ou você tem dado ouvidos às vozes que rondam e circulam à sua volta? Atenda a voz do seu pastor com atenção, lendo as Escrituras, aprendendo do Senhor. A consequência imediata dessa liderança, ela é formulada de forma absoluta. Não terei falta ou nada me faltará. O verbo aser denota escassez, diminuição, privação ou insuficiência. Davi não está prometendo uma vinda de luxos supérfluos ou a ausência de vales escuros, como o próprio Salmo descreve mais adiante, mas está garantido que sob a tutela de Yahweh, a ovelha terá exatamente tudo o que precisa para cumprir o seu propósito. A presença do pastor é a garantia do suprimento integral, emocional, espiritual e físico. Ele supre todas as minhas necessidades. Eu não preciso temer, eu não preciso me descabelar. Isso que aconteceu ontem só me mostrou o quanto eu tenho evoluído para o reino, o quanto eu estou me preparando para o meu pastor, para o meu noivo, Cristo Jesus. Me deixou feliz, porque eu poderia, em outras situações, eu teria feito uma maluquice qualquer. Mas graças a Deus, a minha reação foi muito boa. Obrigada, Senhor. Obrigada por me amadurecer, por me colocar na sua estrutura do jeitinho que o Senhor quer. Eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu estou melhorando dia a dia. Obrigada por me mostrar isso. O Salmo 23 é um poema davídico, de total confiança e garantia, estruturado em torno de duas metáforas principais. O Senhor como pastor, versículo 1 ao 4, e o Senhor como hospedeiro generoso, versículos 5 e 6. Na primeira seção, o salmista descreve o cuidado do pastor que guia a ovelha a pastos verdes e águas tranquilas, restaurando suas forças e conduzindo-a por caminhos de justiça. Mesmo quando a ovelha precisa atravessar o vale de sombra de morte, ela não teme mal algum, pois a vara e o cajado do pastor a protegem e consolam. A vara e o cajado do nosso pastor nos protegem
e nos consolam. E eu posso dizer para vocês, a vara e o cajado do Senhor me protegeu e me consolou. Para hoje eu estar aqui, gravando novamente a mesma mensagem que foi gravada ontem. Se um dia eu conseguir postar aquele vídeo, se eu conseguir salvar aquele vídeo novamente, eu irei postar aqui no canal. E todos vão saber que o vídeo é o vídeo do dia que aconteceu algo que não foi tão bom para um servo do Senhor, mas que o servo do Senhor se manteve protegido e consolado, porque o Senhor fez isso. Na segunda sessão, o cenário muda para um banquete real, onde Deus prepara uma mesa diante dos inimigos do salmista, unge sua cabeça com óleo e faz o seu cálice transbordar, encerrando com a certeza de que a bondade e a fidelidade o acompanharão todos os dias da nossa vida. Não é uma parte, não é um pouco, é todos os dias. Aplicação. A ovelha é um animal cronicamente vulnerável, sem defesas naturais e de fácil desorientação. Sem um pastor, ela simplesmente não sobrevive. Reconhecer que o Senhor é o pastor, que o Senhor é o seu pastor, exige humildade de admitir que você não governa a sua própria vida sozinho. Quando o sentimento de escassez ou de desamparo tentar assaltar o seu coração, declare essa verdade com fé. O Senhor guia os meus passos. Eu não estou sozinho e desprotegido. Ele sabe exatamente do que você precisa hoje, meu irmão e minha irmã. Seja paz de espírito, seja sustento físico ou uma direção clara. E Ele não vai deixar faltar o necessário para a sua caminhada. Ele está com você, Ele está te cuidando, Ele está guiando os seus passos. Lembra quando falei sobre Filipenses capítulo 4, versículo 13? Eu tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso não é eu posso só as coisas boas. Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, ele estava na prisão, já se derramando, pronto para a sua vida ser ceifada. Por isso que ele escreve: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar em um leito de hospital, tudo posso que Ele me fortalece. Eu posso estar dançando numa festa, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar aflita por ter sido furtada, eu tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que me fortalece. Eu não dependo das circunstâncias, eu dependo de Deus. Eu dependo da provisão e da providência de Deus. Porque é Ele quem cuida, é Ele quem guia, é Ele quem direciona, é Ele quem nos ajuda. Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Este texto é um oásis teológico inserido no livro mais doloroso do Antigo Testamento. Escrito por Jeremias logo após a destruição brutal de Jerusalém pela Babilônia. O termo trazido por grande amor ou benignidade é o termo hebraico hesed, a palavra-chave para definir o amor fiel, leal, incondicional e baseado na aliança de Deus com o seu povo. É por causa desse hesed que o remanescente não é consumido. É por causa desse hesed que eu não deixo de servir ao meu Deus. É por causa desse amor tão grande. Eu poderia me recolher e dizer:
Não, eu não quero mais fazer nada para o Senhor. Não preciso fazer mais nada para Ele. Ele permitiu que acontecesse um furto comigo. Mas não, eu não ajo dessa forma. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Jeremias chora porque ele tem misericórdia daquele povo que estava exilado e preso pelos babilônicos. E ele não queria mais ver o povo daquele jeito. Por isso ele chorava. Mas ele entendia do que Deus queria que acontecesse com o povo. No versículo 23, o profeta exclama que as misericórdias que evoca a ideia de um sentimento profundo como o amor estranhável de uma mãe se renovam a cada manhã. O termo hebraico para renovam-se indica algo que é trazido fresco, novo e restaurado. Jeremias está usando a imagem astronômica e diária do amanhecer, assim como o sol dissipa as trevas da noite de forma infalível todos os dias. A graça de Deus é recarregada e disponibilizada. É a fidelidade que carrega a ideia de firmeza e solidez, estabilidade e confiabilidade absoluta de Deus. Não são as circunstâncias que me fazem desistir do propósito espiritual da minha vida. Não existe nada, nem ninguém, que possam me afastar da vontade de Deus, revelada em Cristo Jesus. E é nesse amor que eu permaneço de pé. Mesmo diante as lutas, mesmo diante as dificuldades, mesmo diante os sofrimentos. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exatamente nada. Ele continua no mesmo lugar de sempre, cuidando da minha vida, no centro da minha vida, cuidando de absolutamente tudo. É por Ele que hoje eu estou aqui gravando mais um devocional, porque o nome dele, a palavra de Deus, precisa ser levada. E eu, como uma serva e discípula, preciso fazer isso. E você também. O capítulo 3 é o coração do clímax teológico do livro de Lamentações. Ele começa com um tom profundamente sombrio, onde o autor, frequentemente identificado como Jeremias, o profeta chorão, descreve em detalhes o seu sofrimento pessoal e a dor de ver a sua nação devastada pelo juízo divino, sentindo-se cercado de trevas, quebrado e esquecido por Deus. Versículo 1 ao 20. No entanto, no versículo 21, ocorre uma virada radical de mentalidade. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. É a partir desse lampejo de fé que o profeta entoa os versículos 22 a 24, sobre a fidelidade e a renovação das misericórdias divinas. O restante do capítulo equilibra as exortações ao arrependimento, à aceitação silenciosa da soberania de Deus, na provação e no clamor final da justiça e da libertação do opressor. 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Repita para você todos os dias esse versículo. As misericórdias do Senhor se renovam na minha vida todas as manhãs. Independente do que aconteça, as misericórdias se renovam todos os dias. E é nessa fé, nesse entendimento, que a gente permanece unido, fiel, seguindo em frente para fazendo a vontade do Senhor, vivendo a vontade dele. Jeremias não escreveu essas palavras em um momento de calmaria ou de prosperidade. Ele as escreveu assentado sobre as cinzas e os escombros da sua cidade destruída. Isso nos ensina
que a fidelidade de Deus não depende das nossas circunstâncias estarem perfeitas. Se você estragou tudo ontem, ou se o dia anterior terminou em choro, cansaço e frustração, lembre-se, a meia-noite passa e com o romper da alvorada, Deus libera um estoque totalmente novo de graça, perdão e forças para você recomeçar. As misericórdias deles não são velhas ou recicladas, elas são frescas e perfeitamente desenhadas para as lutas que você vai enfrentar hoje. O que passou ontem já não tem como voltar. O bem perdido, as lutas são de ontem. Hoje é uma nova oportunidade, é uma nova busca, é uma nova vida. E nós continuamos vivendo e caminhando. Salmo 68, 19. O sustento diário sob a carga. Bendito seja o Senhor, Deus, o nosso Salvador, que cada dia carrega os nossos fardos. Este versículo está inserido em um salmo de vitória e louvor triunfal, que celebra a marcha majestosa de Deus conduzindo seu povo e derrotando seus inimigos. No texto hebraico, a expressão carrega os nossos fardos traz uma riqueza linguística singular através do verbo a mais. Esse verbo pode ser interpretado em duas direções belíssimas que se completam plenamente na teologia bíblica. Significa tanto colocar uma carga sobre alguém, quanto carregar a carga de alguém ou sustentar-nos. A leitura contextual mais precisa adotada pela Nova Versão Internacional, a NVI, aponta para o cuidado ativo diário de Deus. Yom, Yah, Amos, Lanu. Dia a dia Ele nos carrega ou carrega o nosso fardo. Deus não é um monarca distante que observa as nossas lutas com indiferença. Ele se inclina, entra na nossa realidade temporal, Yom, dia após dia, sublinhando a constância diária. E toma sobre si o peso das nossas ansiedades, dores, responsabilidades. Ele faz isso na qualidade de Deus, da nossa salvação, o nosso livramento. É Ele, o próprio Deus. O Salmo 68 é um dos hinos litúrgicos mais dinâmicos, poéticos e complexos do Saltério, composto por Davi. Ele se inicia com a célebre frase de combate no deserto. Levante-se, Deus, sejam espalhados os seus inimigos. O Salmo descreve a atuação de Deus como pai dos órfãos e defensor das viúvas. Aquele que dá um lar aos solitários e liberta os prisioneiros. Davi recapitula a história de Israel, relembrando a manifestação gloriosa de Deus no Sinai, a provisão da chuva para a terra sedenta e a condução vitoriosa do povo no Monte de Sião, onde o templo seria estabelecido. O poema cruza por imagens de carros de guerra celestiais, celebra a subida de Deus ao santuário e profetiza que reis e reinos da terra trarão tributos a Jerusalém, reconhecendo o poder de Deus que cavalga sobre os céus. A vida adulta frequentemente nos impõe cargas pesadíssimas, fardos profissionais, preocupações com a família, prazos a cumprir, pressões emocionais e decisões difíceis que parecem esmagar os nossos ombros. O Salmo 68, 19 nos lembra que não fomos projetados para carregar todo esse peso sozinhos. Você não precisa dar conta de tudo na força do seu próprio braço. Diante de cada novo dia, faça uma entrega consciente. Ore depositando o peso das suas preocupações na mão do Senhor.
Permita que Ele carregue você e os seus fardos, caminhando com leveza de quem sabe o que o sustentador da sua própria alma é o próprio Deus e Salvador. Hoje, mais do que nunca, eu consigo enxergar a misericórdia de Deus na minha vida. O cuidado que Ele teve. Mais uma vez eu digo, bens a gente trabalha e conquista, mas a nossa vida não. Chegar dentro de casa e encontrar a sua família te abraçando e dizendo que te ama e que você é muito importante, não tem dinheiro que pague. Chegar na sua igreja e os seus irmãos se preocuparem com você e dizer: você está bem, minha irmã? Eu posso te ajudar? Não tem nada que pague. Chegar com as suas irmãs e ver a preocupação delas com a sua vida. Não tem nada que pague. O valor de Deus em minha vida é imensurável. E eu te agradeço, Pai, por cada cuidado, por se manter fiel e nunca deixar que eu caia. O ciclo perfeito do cuidado sustentador de Deus para as nossas vidas no tempo presente. A prioridade que organiza a vida. O alinhamento existencial que destrona a ansiedade. Quando colocamos o governo e a justiça de Deus no topo, a provisão ela é garantida. Mateus 6,33. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Façam disso o pilar da sua vida. E o sustento ele é acrescentado. A segurança na suficiência do guia. O descanso emocional de saber que estamos sob a liderança perfeita de Deus. Não há espaço para escassez quando o dono do rebanho gerencia os nossos passos. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e Yahweh Roi, de nada terei falta. Lo Esar. O recomeço garantido de cada alvorada. A renovação do fôlego e dos recursos espirituais nos meios das crises, no meio da crise. Ele providencia tudo. O amor leal de Deus impede a nossa destruição e zera o placar de nossas fraquezas. Lamentações 3, 22 e 23. Amor leal recede misericórdias frescas a cada manhã. O alívio diário do peso da jornada. A parceria ativa de Deus na condução das nossas responsabilidades. O Senhor se inclina diariamente para tomar sobre si o peso que nos esmaga. Ele está comigo, Ele está com você. Olhe para a sua vida e veja o cuidado de Deus. Não se coloque inerte ao que Deus tem feito em sua vida. Salmo 68, 19. Dia após dia, Ion, Deus carrega os nossos fardos. Amás. A mensagem central que unifica esse estudo é que o sustento, a paz e a vitória do crente depende inteiramente de vivermos um dia de cada vez, ancorados na providência inabalável de Deus. Este bloco de textos ataca diretamente as raízes da ansiedade, do medo, do amanhã e do esgotamento emocional que tanto nos aflige na rotina moderna. Como demonstrado em Mateus 6,33. O segredo para desarmar as preocupações com o amanhã não é o controle obsessivo do futuro, mas a entrega das prioridades do hoje nas mãos do Pai.
Quando o reino é a nossa meta, a provisão divina se torna a nossa realidade. Essa provisão ganha contornos de intimidade e ternura absoluta, no Salmo 23, versículo 1, onde descobrimos que o nosso provedor é um pastor presente e atento, cujo guia pessoal neutraliza qualquer possibilidade de escassez real em nossa caminhada. Além disso, as Escrituras reconhecem que a jornada terrena traz o cansaço e vales difíceis. É por isso que Lamentações 3, 22 e 23 e o Salmo 68, 19 agem como oxigênio diário para a nossa alma. Nós não precisamos carregar o estoque de problemas da semana inteira de uma só vez. Deus fragmentou o tempo em dias para que pudéssemos experimentar a sua fidelidade em doses diárias sobre a medida. A cada manhã, o seu amor leal injeta misericórdias novinhas em folha em nossa conta espiritual. Enquanto o seu braço forte se estende para aliviar o fardo dos nossos ombros, descanse nesse cuidado perfeito, reordene as suas prioridades e caminhe passo a passo. Descanse nesse cuidado perfeito, sabendo que Deus da salvação carrega você hoje, amanhã e sempre. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelos teus livramentos, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo Senhor se mostrar tão presente em nossas vidas. Perdoe-nos, dirija-nos, guia-nos, proteja-nos, leve-nos em tua santa segurança aonde formos, por onde andarmos. Que o teu santo nome seja o nosso alicerce, meu Pai. Tome esse dia nas tuas mãos, dirija-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.